Indivíduo detido durante roubo no Vasco da Gama. Acusado levou consigo joias em ouro avaliadas em 20.000 euros. Acusado quebrou vitrine com um pé de cabra. Fadista Anita Guerreiro faleceu. Estava com 89 anos. A fadista de Lisboa vivia na casa do artista, que anunciou a sua morte nas redes sociais. Anita Guerreiro era igualmente reconhecida como atriz de teatro de revista e de telenovelas. Faleceu a fadista Anita Guerreiro. Este fim de semana, a fadista e atriz morreu. Era uma figura inseparável das marchas populares de Lisboa. Suspensão da contagem de votos nas Honduras, uma semana após o início. Comissão menciona problema técnico, enquanto alguns falam em golpe e exigem novas eleições. A líder do Conselho Nacional Eleitoral das Honduras indicou este sábado que a interrupção do sistema de escrutínio das eleições gerais do dia 30 de novembro se deve a problemas técnicos. Um dos partidos já solicita a anulação das eleições. Indivíduo quebra vitrines de orivesaria com pé de cabra no centro comercial Vasco da Gama. O suspeito foi detido por seguranças e pela PSP. Violet Grohl, a filha de Dave Grohl, apresenta as suas canções de estreia. Escuta aqui. As canções originais, THUM e Apple Fish, marcam o início da carreira musical de Violet Grohl, que tem estado em digressão com os Foo Fighters, a banda liderada pelo seu pai. Lando Norris conquista o título de campeão de Fórmula 1. O piloto britânico assegurou a sua primeira vitória na carreira, pondo fim a um domínio de 4 anos de Max Verstappen, que triunfou no último GP da temporada em Abu Dhabi. Roubadas em São Paulo, gravuras de Matisse e Portinari. As obras faziam parte da exposição do livro ao Museu MAM Museu de Arte Moderna São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Detalhes sobre as gravuras subtraídas não foram divulgados pelas autoridades. Pela primeira vez, Lando Norris conquista o título de campeão do mundo de Fórmula 1. O piloto encerrou a supremacia de Max Verstappen, que, assim, não consegue o pentacampeonato. Coutrinho foi diminuído por Mendes na IEL. Liberal suscitou desconfianças. Marques Mendes e Coutrinho tinham plena consciência de que se estão a roubar eleitorado mutuamente e elaboraram táticas para enfraquecer o oponente. A acusação do candidato liberal dominou o debate desde o seu princípio. Anita Guerreiro recebe a homenagem de Hermano José. O humorista publicou um vídeo nostálgico de um episódio que partilhou com a fadista. Portugal é derrotado na final. Ana Catarina não esteve presente. Embora Ana Catarina tenha destacado na baliza da seleção nacional, o Brasil mostrou-se mais robusto e arrecadou o primeiro Mundial de Futsal feminino promovido pela FIFA. Atropelamento em Vila Nova de Gaia resulta na morte de homem. Condutor foge do local. Um acidente, causado por 2 veículos a circularem em excesso de velocidade, resultou na morte de um homem de 65 anos. O atropelamento ocorreu na Avenida Beira-Mar, em Canidelo, e o condutor abandonou o local. Responsável autárquico reconhece possibilidade de colapso de outros imóveis. O edil de Coimbra afirma que determinados donos já receberam notificações. Um Max combustível para Lando superar Verstappen. Apesar de serem concorrentes diretos há muitos anos, Lando Norris e Max Verstappen mantêm uma longa amizade fora das corridas. Roberta Medina, de que forma é que o incidente do croquete se tornou algo tão incómodo? Ninguém me informou, já estava nas redes sociais. Desprezo as piadas de mau gosto. Conversei com a Sónia Tavares, creio que ela ficou incomodada e tenho consideração por isso.
No podcast Posto Emissor, a vice-presidente do Rock in Rio Lisboa revisita o célebre incidente croquete protagonizado pela vocalista dos Gift em 2024. Motorista alegadamente implicado em acidente fatal em Gaia entrega-se à PSP. Suspeita aponta que o acidente tenha sido resultado de uma competição entre dois veículos. O casal foi atingido enquanto atravessava a avenida e o homem não sobreviveu aos ferimentos. Medalha de prata é conquistada pela judoca Patrícia Sampaio. A judoca, embora tenha perdido a final, obteve a medalha de prata na categoria de menos 78 kg do Grand Slam de Tóquio, sendo esta a única medalha conquistada pela delegação portuguesa. Portugal busca triunfo no inaugural Mundial Feminino. Após a vitória expressiva contra a Argentina por 7-1 e tendo realizado um torneio totalmente vitorioso, Portugal enfrenta o Brasil na disputa pelo título do primeiro Mundial de Futsal Feminino da história. Acompanhe aqui ao vivo. Inusitado. Jogador de futebol engravida simultaneamente a esposa e a amante. Rosely Santiago, a influenciadora, deu entrada em um processo para o reconhecimento de paternidade. Sétimo opositor de Maduro falecido na cadeia, com o governo a atribuir a causa à paragem cardíaca. No sábado, o ex-governador do estado de Nueva Esparta, Alfredo Dias, que a oposição classifica como prisioneiro político, faleceu na prisão devido a uma paragem cardíaca, informou o governo venezuelano. O GT garante que a greve geral não falhará, disposta a retomar as negociações no dia seguinte. O GT critica o governo por abandonar o papel de mediador e alinhar-se com os empregadores. Mário Mourão questiona: como pode um trabalhador sentir-se confortável para solicitar um empréstimo bancário para a compra de uma casa, em relação à extensão dos contratos a prazo? Mendes, logo no início, derrubou Coutrinho com um golpe. Mendes confrontou Coutrinho diretamente para descobrir quem o havia obrigado a retirar a sua candidatura. Chamou-lhe Ventura de forma embaraçosa. Não obteve resposta. Em seguida, abordou ainda a legislação laboral, a organização do Tratado do Atlântico Norte e a situação do país. Marques Mendes critica a noção de que Coutrinho de Figueiredo foi pressionado. Não existem provas nem fundamentos. João Coutrinho de Figueiredo e Luís Marques Mendes encontram-se cara a cara. Dois homens armados furtam 13 obras de Matisse e Portinari na Biblioteca de São Paulo. Da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, foram subtraídas 8 gravuras de Henri Matisse e 5 de Cândido Portinari por 2 indivíduos armados. As obras faziam parte da exposição do livro ao museu e incluíam peças raras, como Jazz, de Matisse. As autoridades estão a investigar, contando com o auxílio das câmaras de segurança. José Luís Carneiro critica Montenegro por promover leilão salarial antes da greve geral. O líder socialista desaprova a decisão do primeiro-ministro e classifica a sua postura em relação aos salários como pouco digna. O secretário-geral do PS argumenta que tais questões devem ser abordadas no âmbito da concertação social. Chefe de célula nazi que planeava um ataque em Espanha era apaixonado por armas. Forças de segurança descobriram um arsenal militar na residência do extremista de 24 anos, detido há uma semana pela polícia espanhola. Uma visão americana de Donald Trump. A Europa como uma União Soviética a ser dominada por imigrantes e minorias étnicas. Estamos a assistir ao colapso civilizacional da Europa. Escuta a análise de Nuno Rogério sobre a perspectiva de Donald Trump e compreenda os interesses geopolíticos envolvidos. Faleceu Martin Parr, fotógrafo britânico. No passado sábado, Martin Parr, o fotógrafo britânico conhecido pelas suas imagens que capturam de forma humorística o dia-a-dia dos seus conterrâneos, faleceu aos 73 anos.
Faleceu Martin Parr, o fotógrafo britânico que documentou o consumismo e o turismo de massas. Martin Parr, o fotógrafo britânico conhecido pelas suas imagens que capturam com ironia o dia-a-dia dos seus concidadãos, faleceu no sábado, aos 73 anos, conforme anunciou a sua fundação. Taxas de ocupação nos hotéis variam entre 65% e 95%. Para o Natal e a passagem de ano, os hotéis em Portugal projetam taxas de ocupação que vão dos 65% aos 95%, representando uma evolução positiva em relação a 2024. Até que ponto estamos prontos para abdicar de bens públicos? Após os romances, foi através da não-ficção que o egípcio-americano obteve reconhecimento, resistência e o National Book Award. Conversámos com ele sobre Um Dia. Sempre teremos sido todos contra isto. Aquisição da Warner pela Netflix, aumento da resistência em Hollywood, sindicatos, atores e criadores solicitam impedimento da transação. A atriz Jane Fonda afirma que o acordo coloca em risco toda a indústria de entretenimento em relação à compra da Warner Bros. Pela Netflix. Atropelamento com fuga em Gaia resulta em um morto e um ferido. No sábado à noite, em Canidelo, no concelho de Vila Nova de Gaia, uma pessoa perdeu a vida e outra ficou ferida num atropelamento, com o condutor do veículo a evadir-se do local. Uma história de amor, um urso, Olivia Nuzzi e Kennedy. O vínculo oculto entre a jornalista ex-New York e ex-Vanity Fair e o secretário da Saúde dos Estados Unidos da América resultou em um livro, um escândalo político e uma iguaria do noticiário cor-de-rosa. João Pedro Vala analisa-o. Colisão na EN3 em Viana do Castelo deixa 3 feridos. As vítimas receberam assistência no local e foram levadas para o hospital. Em relação à Indonésia, existe um entendimento de que a ocupação de Timor foi um engano. 50 anos atrás, a fobia anticomunista, impulsionada pelos Estados Unidos da América e até pelo Papa, resultou na invasão de Timor-Leste. Bambam Garimurti recorda que, enquanto se opunha à ditadura, tinha escassa consciência da tragédia. Debate entre os candidatos presidenciais apoiados por PSD e IL. Escuta aqui Luís Marques Mendes e João Coutrinho de Figueiredo. Neste domingo, Luís Marques Mendes e João Coutrinho Figueiredo enfrentaram-se. Este é o embate de ideias entre o candidato da Iniciativa Liberal e o candidato do PSD, a caminho das eleições presidenciais de 18 de janeiro, disponível aqui em formato de podcast. Os 5 pontos de avanço, a comunhão e a dedicatória. Neste domingo, Francesco Farioli alcançou a marca das 100 vitórias na sua carreira. ONG reivindica que Maduro seja responsabilizado judicialmente pelas mortes de prisioneiros. O Observatório Venezuelano de Prisões afirma que o governo de Maduro é o culpado pelas mortes de indivíduos que foram detidos de maneira arbitrária no país. Cerimónia de naturalização em Boston é impedida pelos Estados Unidos da América. Imigrantes que aguardavam na fila foram informados por agentes que não podiam prosseguir devido à recente suspensão seletiva de pedidos de imigração do governo dos Estados Unidos da América, que os afetava por serem oriundos de determinados países.